Que diabo é isso, cara? Mais esses adaptadorzinhos aqui, ó, de NVMe. Não sei por que eu tô filmando, porque ninguém vai querer ver, né? Videozinho de NVMe, cara. Adaptadorzinho de placa. Porra, vai te foder. Bom, galera, basicamente o que é isso aqui? Isso aqui ele vai aproveitar a porta PCI Express do seu computador para transformar ela num slot para SSD NVMe. Olha só que interessante. Empolgante. O SSD, assim como a placa de vídeo, ele se conecta direto com o processador. E ele se conecta direto através justamente dessa conexão PCI Express. Uau! Mas esse carinha aqui, ó, é a mesma coisa que esse carinha aqui, ó, só que num formato diferente. Então, isso aqui nada mais é do que um cartãozinho para você instalar na porta extra da placa-mãe. Olha que legal! Aqui, ó, eu tenho dois tamanhos diferentes. Eu tenho essa aqui que ela é X4 e eu tenho essa aqui que ela é X1. E por que tem esses dois tipos diferentes? Não sei. Nem toda placa-mãe vai ter uma porta X4 disponível. Na verdade, são poucas as placas-mães que a gente consegue ver, são bem menos as que tem essa portinha aqui X4. É mais comum essa daqui X1, que é pequenininha. Ah, bom. E para quem que é interessante isso aqui? É interessante para quem tem placa-mãe mais simples, né, que só tem um slot SSD NVMe que já está sendo usado, ou até mesmo para quem tem uma placa-mãe que não tem nenhuma entrada para SSD NVMe, mas tem entradas PCI Express disponíveis, que a gente pode tentar transformar elas em um slot NVMe. Vamos tentar fazer esse teste. Vamos usar esses dois carinhas aqui, ver como que ele se sai em relação ao desempenho, se ele vai ter perda, se ele vai trazer algum tipo de desvantagem para o SSD, se ele vai capar de alguma forma a performance do SSD ou não. E vamos ver se é uma alternativa viável colocar um carinha desse aqui no computador. Tá aí, ó, SSD Crucial P3. Esse daqui é um modelinho de 1TB, tá? 3.500 MB de leitura, 3.000 de escrita, segundo as informações aí do site. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar esse carinha para fazer os testes. Vou fazer um unboxing rapidão dele, fazer um unboxing a jato e vamos seguir pro teste. Tá aí, ó, SSD Crucial, unboxing a jato. Já saiu da caixa, vem com o parafusinho e é isso. SSD e o parafuso. Quem tiver interessado em saber o modelo específico, é esse aqui. Eu não quero! Apesar de que isso aqui é tudo genérico, né? Não tem garantia. Vem tudo lá da China, tudo umas paradas meio genéricas, ó, versão 1.0, que é o M264. Vamos lá, vamos colocar o SSD. Aqui, ó, junto com eles também, na verdade, ó, vieram os parafusinhos, ó, GAT, parafusinho para prender, e tem mais dois parafusos para fixar esse chassi traseiro aqui, para poder travar ele no gabinete. Então vamos lá, vamos montar ele aqui. Vamos passar para o computador para fazer o teste de velocidade para ver se ele vai ter algum tipo de penalização por estar usando esse tipo de adaptador. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse carinha aqui, tô usando esse adaptadorzinho aqui, que é o modelinho X4, e eu vou colocar naquela portinha que tem ali embaixo, ó. Essa placa-mãe que eu tô usando aqui é uma Biostar B550M XC Pro. Ela é esse modelinho aqui, ó, cheia de porta PCI Express. Em conjunto tem um Ryzen 7 5700X3D. E aqui, ó, eu já tenho um SSD aqui embaixo, de 512. Eu tenho também um SSD Gen 4 ali em cima. E eu vou fazer o quê? Colocar esse carinha aqui agora naquela porta que tem sobrando ali embaixo e ver como é que o computador vai reconhecer ele. Será que ele vai reconhecer? Será que ele não vai? Será que vai pegar a velocidade toda? Vamos desligar o PC aqui para fazer a instalação e ver no que vai dar. E vamos ligar, vamos ver se não vai pegar fogo, não vai explodir nem nada. 3, 2, 1... O SSD está conectado ali já está reconhecendo no PC, mas tem um porém. Qual que é o porém? Nessa placa, apesar dela ter lá os 3 slots X16 fisicamente, eletronicamente eles são apenas X1. Então eles são 3 slots 3.0 X1. Então isso daí, ó, ele vai trazer um comportamento diferente para o nosso SSD. Tô triste, não tô feliz.
Aqui na tela do computador, olha só como ele aparece no Crystal Disk pra gente. Olha só como é que ele tá aparecendo aqui, interface NVMe Express, PCI Express 3.0 X1, porque a porta da placa ali, mesmo sendo X16, ela é X1, ela pode trabalhar até 3.0 em X4. Ele é o modelinho de 1 TB, né? Tá aqui, ó, novinho. E vamos partir aqui pro teste, vamos ver qual velocidade ele vai pegar em X1. Uma hora depois. E tá aí, ó, 808 de leitura, 805 de escrita na sequencial, né? Isso trabalhando PCI 3.0 X1. Vamos pro próximo setup para ver como é que vai ficar. Alguns momentos depois. E para fazer o teste na plataforma mais antiga, vou usar esse kit aqui 1155, é um i5-2500, segunda geração. Essa aqui é uma placa-mãe Asus P8H61M LX2R 2.0, 16 GB de memória. E aqui tem um pontinho interessante. A placa-mãe, ela é PCI Express 3.0, aqui no barramento X16. Porém, o processador só tem suporte até PCI Express 2.0. Então, a gente vai poder testar como que o SSD vai se comportar nessa placa-mãe mais antiga em PCI Express 2.0. Vamos lá, então, montar para ver como é que vai ficar. Eu quero tentar, na verdade, quero ver se eu já consigo instalar o Windows direto aqui. Então eu vou plugar o SSD na entrada da placa de vídeo. Como a gente pode aproveitar o gráfico integrado ali, não vai atrapalhar. Então ainda dá pra fazer. Será que a gente vai conseguir, né? Primeiro tem que tentar, né? Vamos ver se a gente vai conseguir botar o Windows direto pelo SSD NVMe nessa plaquinha 1155. Para resumir bem a história, não consegui fazer o Windows rodar pelo SSD. A placa, ela até deixa instalar o Windows, mas na hora de fazer a leitura, ela não consegue fazer o boot pelo SSD, ele precisa fazer por um drive externo. Existem outros métodos para você conseguir fazer isso no 1155, você precisa instalar algumas coisinhas a mais, mas como esse não é o foco do vídeo, eu vou só instalar o Windows aqui num outro HD mesmo para poder rodar o teste. Dois 1000 anos depois. Agora aqui no Crystal Disk, olha como é que ele mostra, 2.0 X4. Então operando com as 4 linhas em 2.0. Vamos rodar o teste agora e ver como é que vai ficar. Bem interessante, né? Nem parece que PCI 2.0 vai dar essa velocidade. Dali 1563 de leitura, 1589 na escrita. Agora vamos mudar para o outro conector X1. Vamos ver o quanto vai perder saindo do X4 para o X1. Olha só, ele agora no slot X1
Mostrando aqui no Crystal Disk 2.0x1. Vamos rodar o teste agora nele 2.0x1 e vamos ver o impacto que vai trazer na velocidade da NVMe. Então tá aí, ó. De leitura a gente tem 399 e de escrita 403 megabytes. E o resultado? Eu achei o resultado interessante dependendo do modo que você usa. Mesmo em 2.0, X4, se você consegue usar ele em X4, ele ainda te dá uma velocidade razoável. Bem interessante. Dá mais ou menos umas 3 vezes a velocidade de um SATA 3. Então acho que é interessante sim, dependendo da situação que você vai usar. Porque, por exemplo, se você vai comprar um SSD novo para usar um adaptadorzinho desse, talvez não seja tão interessante assim, porque aí o custo fica muito alto por uma coisa que vai funcionar de certa forma adaptada e uma velocidade reduzida. Então talvez tenham outras opções que sejam mais interessantes para quem vai comprar novo. Quem já tem um SSD NVMe de menor capacidade, não está usando, quer botar ele para usar, isso aqui é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Principalmente se você vai jogar, que é só ter mais espaço para instalar jogo, o impacto nisso na gameplay vai ser mínima, porque as velocidades ainda assim ainda são maiores do que de um SSD SATA. Então, independente se você vai usar para jogo ou para armazenamento de arquivo, ainda fica muito interessante o resultado. Então é isso. Outra situação que é interessante usar ele, então se você precisa clonar um SSD, isso aqui facilita muito, principalmente se você está usando uma placa-mãe mais simples. Você já tem lá seu slot principal sendo usado por um SSD de 512 1TB, quer fazer o clone de algum outro, ou está usando um de 256 e precisa clonar ele para ir para um maior, você usa um carinha desse daqui para facilitar a vida, que aí você consegue usar a própria porta do PC, você não precisa levar o computador para ninguém para fazer isso para você, você mesmo consegue plugar esse carinha aqui e fazer o clone do sistema, dos seus arquivos, de forma fácil. Então tem algumas situações que esse carinha aqui é interessante, não são todas, porque tem momentos que ele vai capar muito o desempenho do NVMe e para uso talvez não seja tão interessante, mas no geral, para essas aplicações que eu falei, ele fica muito interessante sim, cara. Fica bem interessante, principalmente para você colocar peças ociosas para funcionar e para usar slots que não estão sendo utilizados. Então é isso, eu vou terminar o vídeo do nada, porque eu ainda não treinei como é que finaliza vídeo, então eu simplesmente vou parar e pronto.